Alô, se você quer, tem interesse ou precisa aprender francês de maneira rápida e simples, bom, se eu fosse você, eu assistiria então esse vídeo até o final. Eu me chamo Marcílio e minha especialidade é simplificar o francês. Você está aqui na Semana do Francês com Marcílio e esse é o vídeo número 4. E nesse vídeo 4, o que a gente vai ver? Bom, nesse vídeo 4 eu vou já mostrar para você que tem verbos que você já fala em francês e nem sabe, talvez. Na verdade, é uma dica bem interessante. Se você tem dúvida de falar alguma coisa em francês, algum verbo, eu vou te mostrar que tem um grupo de verbos em português que se assemelham muito ao francês. Então, espera só um pouco. Também vou mostrar que você é capaz de aprender em 1 minuto várias palavras em francês, e talvez dezenas de palavras. Então fica aí que eu vou te mostrar isso. E também vou te mostrar um assunto que talvez você conheça, talvez não, mas mostrar que o francês, ele gosta de tudo explicadinho. E para isso ele criou uma história, um artigo a mais que não tem no português, mas que dá para a gente fazer uma relação com o português. É isso aí, segura mais um pouco que a gente entra lá. E no final desse vídeo eu tenho uma proposta que talvez seja interessante para você. Então eu ficaria aqui até o final, tá? Mas antes disso, deixa eu contar como que eu vim parar até aqui, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? É o seguinte, minha especialidade é simplificar o francês, como eu já disse no começo. Mas minha vida não foi sempre assim. Deixa eu contar rapidamente um pouco da minha história com o francês, tá? Eu conheci o francês, fui apresentado à língua francesa ainda criança, na escola pública onde se falava francês. E o meu primeiro contato foi terrível. Eu odiava o francês, achava chato, achava uma língua difícil de falar, cheio de acentos, cheio de charmes, né, de particularidade para falar. Era um terror. Queria aprender, mas não conseguia, tirava nota baixa, enfim. Reclamava de tudo, né? No começo eu achava ela chique, né? Mas depois, terrível de aprender, muito difícil. Aí, um tempo passou, não sei se 1 ano ou 2, teve um clique, uma virada de chave. E essa virada de chave se deu quando eu comecei a associar o português, a língua portuguesa que eu tinha na escola ainda, com o francês. Puf, nessa hora as coisas começaram a melhorar. Por quê? Porque agora eu via que fazia um sentido aquilo que se usava no francês. Minhas notas começaram a ficar melhores. Eu comecei até a ajudar os colegas, os amiguinhos, né, da escola antes da prova, tal, não sei o quê, enfim. Eu comecei a ver o francês de maneira diferente. E é essa diferença que fez um pouco eu estar aqui. É claro que muita coisa se passou depois disso. Eu vim morar num país onde só se fala francês, já moro aqui há 13 anos, e comprovei que se a gente associar com o português, as coisas acontecem de maneira muito mais rápida. E no final desse vídeo eu tenho uma proposta que talvez seja interessante para você. Então eu ficaria aqui até o final, tá? Então vamos embora para um pouquinho de conteúdo, né? Que é isso que interessa. Vamos lá. Lembra que eu falei que tem um grupo de verbos em português que você pode utilizar que tem forte chance dele ser bem parecido com o francês? Ou com alguns ajustes só ali, mas de maneira geral bem parecido, se não idêntico. É o seguinte, verbos que em português terminam em IR tem forte chance de ser bem parecido, se não igual no francês. É o caso, por exemplo, do verbo sentir. Sabe como é sentir em francês? Sentir em francês se escreve do mesmo jeito, a pronúncia é bem parecida. Sentir. Divertir, sabe como é que é? Divertir. Partir, partir. Consentir, consentir. Banir, banir. Mentir, mentir. Reunir, reunir. Definir, definir. Garantir, garantir. E aí tem alguns que tem algumas adaptações assim mais de leve. Por exemplo, o verbo corrigir, né? Em francês é corriger, com ER no final. Insistir, insister. Desistir, desister. Resistir, resistir. Discutir, discuter. Você viu que tem muita semelhança com o português? Então, se você tiver que falar algum verbo e não lembrar como que ele fala em francês, ou se você quiser simplesmente falar alguma coisa em francês, mas não souber falar verbo nenhum, pensa no verbo em português que termina com IR. Vai ter uma relação, forte chance de ser bem parecido com o francês. Tem as suas exceções, como sempre, né? Mas o verbo que termina com IR em português tem forte chance de se assemelhar muito com a sua versão em francês. É isso. Lembra que eu falei que você ia aprender aqui várias palavras, talvez dezenas de palavras em 1 minuto? Então, chegou a hora. É o seguinte.
Palavras que em português terminam em A-N-C-I-A, ou então E-N-C-I-A, é o caso da palavra independência, importância, violência e tal, elas vão para o francês com a terminação E-N-C-E ou A-N-C-E, que a pronúncia inclusive é bem parecida. Bom, exemplos, palavra elegância, élégance, independência, indépendance, dependência, dépendance, violência, violence, importância, importance, demência, démence, insistência, insistance, infância, enfance, turbulência, turbulence, assistência, assistance, experiência, experience, aparência, apparence, competência, competence e assim por diante. E eu podia listar dezenas de outras palavras como essa aí. Mas você acabou de aprender essa relação do francês com o português. Agora deixa eu te explicar aqui um negócio um pouquinho mais avançado no francês. Se você não conhece nada do francês, não tem problema. Vai ser interessante também. Mas que o nome pode assustar, mas que é simples se a gente simplificar. Então saca só isso aqui. O francês, ele tem o seguinte, ele gosta de tudo explicadinho. Nada pode ficar subentendido. E é por isso que ele criou um artigo que não tem no português. É um artigo partitivo, que é um nome meio esquisito assim, né? Mas ele é simples, quando a gente explica de uma maneira simples. E essa maneira simples é que você deve guardar só uma frase, que é importante. Eu vou te mostrar já qual é essa frase. Mas antes, deixa eu te dar logo o exemplo do que quer dizer isso, né? Você já entenda de cara. É o seguinte, por exemplo, quando você quer falar em português, eu quero pão, eu quero café. Enfim, você fala assim, né? Eu quero café. Mas em francês, se eu traduzir eu quero café, ficaria je veux café. Só que isso está errado no francês. Por quê? Lembra que eu falei há pouco que o francês gosta de tudo explicadinho? Então eu dizendo eu quero café assim em francês, je veux café, para o francês fica subentendido que você quer todo o café do mundo. Esse pode. Mas enfim, é assim a maneira dele de falar. Então, ele criou alguma coisa para colocar antes do café para especificar que você quer uma certa quantidade de café. Você não quer todo o café do mundo. Então, você deve dizer em francês corretamente, quando você quiser um pouco de café, né, uma quantidade de café, né, e não quiser especificar, né, um café, ou um pouco de café, ou 2 cafés, quer dizer de maneira geral, eu quero café, mas que não fique subentendido para ele que é todo o café do mundo, então você usa esse artigo, que é du, nesse caso, du. Então você deve dizer a frase correta, je veux du café. Je veux du café. Esse du aí está substituindo uma frase. Lembra que eu falei no começo que só precisa você guardar essa frase. Essa frase aqui, que está aqui embaixo em vermelho. Uma certa quantidade de. Então, o du substitui uma certa quantidade de. Então, eu quero café, eu quero pão, eu quero qualquer coisa. Você vai usar o du se a palavra for masculina. Então, você simplesmente não pode fazer a tradução direto do português. Você precisa especificar, colocar esse artigo aí. Por exemplo, eu quero leite. Je veux du lait. E não simplesmente je veux lait. Então, para palavras masculinas, você coloca o du na frente. Agora, se for palavras femininas, aí você usa o de lá. Então, du, palavras no singular, né, masculino, e o de lá para palavras no singular femininas. Por exemplo, eu quero cerveja. Agora eu não vou dizer je veux bière, porque aí vai parecer que eu sou uma outra pessoa talvez, né? Que eu quero toda a cerveja do mundo. Enfim, aí eu devo dizer je veux de la bière. Esse de lá aí é como se tivesse substituindo a frase, uma certa quantidade de. Então, sempre que alguém falar isso, du ou de lá, e estiver se referindo a quantidades depois, é porque ele quer dizer uma certa quantidade de. Du e de lá. Du para o masculino, de lá para o feminino. E aí, se a palavra seguinte começar com vogal, a gente usa o de, L apóstrofo. Por quê? Porque o francês não gosta de encontro de vogais entre duas palavras consecutivas. É mais um charme do francês, né? Enfim, se a palavra seguinte começar com vogal, por exemplo, a palavra laranja. Se eu disser, eu quero laranja, ou eu quero uma certa quantidade de laranja, em francês eu diria, je veux de l'orange.
DL apóstrofo. O DL apóstrofo substituindo uma certa quantidade de D. E, finalmente, se a palavra que vier seguinte, né, for no plural, independente se for masculino ou feminino, você usa o DES. E eu vou dar um exemplo numa palavra que começa com vogal, só para ter a sonoridade do S, tá? Então, laranjas, né? Eu quero laranjas, né? Eu quero uma certa quantidade de laranjas. Então, je veux des oranges. Des oranges. É isso. Simples assim. O nome article partitif, que não existe em português, artigo partitivo, é simplesmente você saber que está se substituindo pela frase uma certa quantidade de, porque o francês quer tudo explicadinho. Voilà! O que vai definir se você avança no francês é o como você aprende. Se você se identifica, entende o que o professor passa, a maneira, os exemplos que ele usa, se faz sentido, se tem simplicidade, leveza, clareza, isso faz toda a diferença. Eu tendo passado pela dificuldade que um brasileiro passa, sendo filho de brasileiros, neto de brasileiros, na verdade eu acho que não tenho nenhuma ascendência francesa. Então, tendo passado por tudo isso, eu posso dizer com propriedade que eu entendo das dificuldades que um brasileiro tem, onde aperta o calo na hora de entender e de falar francês. Então, eu posso anunciar agora que eu acabei de finalizar um curso especialmente desenvolvido e pensado para quem quer entender e falar o francês de maneira mais rápida e simples, usando o método da associação e comparação direta com o português, que faz abreviar e muito o caminho no aprendizado. Esse curso está pronto e está disponível para aquisição a partir de agora. E finalmente, para quem seria destinado esse curso? Primeiramente, não tem nenhuma restrição, exceto o fato que é preciso que a pessoa fale português, porque ele é baseado na correlação com o português. Mas eu posso dizer que esse curso é direcionado de maneira mais específica, ou prioritariamente, para basicamente 3 tipos de pessoas. Primeiro, pessoa que está no absoluto zero do francês, tá? Não sabe nada de francês, mas quer ter um crescimento ou um avanço a olhos vistos, né? Bom, segundo tipo de pessoa, é aquela pessoa que já aprendeu francês em algum lugar no tempo e no espaço, mas sente que agora o francês não avança, não consegue, por algum motivo. Vai ver o francês aqui crescer en flash, né? Em flecha, de maneira considerável. E terceiro, para aquela pessoa que já sabe francês, mas que tem assuntos que nunca entraram na cabeça dela, nunca entendeu por que é daquele jeito e às vezes se atrapalha aqui e ali no entendimento de alguma coisa. Então, é basicamente isso aí. Voilà! Trata-se de um curso completo de francês, onde eu simplifico tudo do francês em 7 módulos. Cada módulo tem aproximadamente 10 videoaulas. Eu vou liberar um módulo por semana, o que significa dizer que você em 7 semanas pode acabar o curso. Ou, se você quiser, você pode ir também no seu ritmo. Eu vou deixar acesso à plataforma por até 3 anos. Então, você pode assistir o curso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois querer consultar 2 anos depois, alguma coisa que você não se lembra mais. Enfim, você vai ter acesso durante todo esse tempo. Além disso, além do curso em vídeo, você vai ter também a opção da versão em áudio, para que você possa escutar de repente indo para o trabalho, ou no carro, ou no ônibus, ou no metrô, enfim, correndo, né? Dizem que fazendo atividade física é bom também ter aula. Eu nunca fiz, mas enfim, tem essa opção também. E tem mais, como bônus, você terá também acesso aos exercícios e dinâmicas por WhatsApp, que eu vou passar e corrigir se assim for preciso. E ainda mais, as 10 primeiras pessoas que adquirirem o curso vão ter a oportunidade de tirarem dúvidas comigo diretamente no famoso tete-a-tete, mas virtual, evidentemente, por até 7 semanas. Então, só os 10 primeiros, porque eu não consigo gerenciar todos, evidentemente. Eu gostaria muito, mas não daria. E finalmente, quanto vai custar esse curso? Eu podia aqui comparar com vários outros cursos tradicionais que tem no mercado, mesmo online, etc. Mas eu acho que eu nem preciso fazer isso. Eu tenho quase que certeza que vai ser o melhor custo-benefício que você vai ter.
O valor do curso é R$ 497 e ele pode ser dividido, esse valor aí, em até 6 vezes. Então, o curso já está disponível para aquisição a partir de agora. Então, você vai lá no link que está aqui embaixo, é na plataforma da Hotmart, pagamento seguro, e você faz a aquisição do curso. Agora, se você acha que não é para você agora, que você não tem interesse ou não pode por algum motivo, não tem problema, continue me acompanhando nas redes sociais. Agora, sinceramente, se eu fosse você e você quer abreviar o seu entendimento no francês, se eu tivesse um curso desse, na minha época, eu pegaria na hora. Aí tem um outro detalhe em relação à garantia, né? Então, o curso, eu ofereço para você uma garantia de até 15 dias. 15 dias, se você não gostar, você pode simplesmente pedir o seu dinheiro de volta. Isso significa dizer que você pode assistir o módulo 1 inteiro, o módulo 2 inteiro e depois, bom, por algum motivo, pouco importa, você diz, bom, eu queria a devolução do meu dinheiro. Você me envia um e-mail e aí eu te devolvo o dinheiro. Simples assim. Então é isso. Espero que você tenha gostado de toda essa semana do Francês com Marcílio, que tenha sido pelo menos útil para você. E quem sabe a gente se encontra no nosso curso Entendendo e Falando Francês. E como sempre, vamos se despedir à la francesa com o nosso abraço, né? Então, abraço!